Vamos passar para o livro de Zacarias. Zacarias era da época de Ageu, era contemporâneo de Ageu. Ageu e Zacarias eram da mesma época, da época também então, de Neemias e de quem mais? Esdras. Esdras também. Então eles eram contemporâneos. E Malaquias? Malaquias não. Malaquias é 100 anos depois. Ok? É um livro que está perto aí, Zacarias e Malaquias, mas eles têm uma distância de 100 anos. Ok? Vamos lá. Vamos para Zacarias aí. A época de Zacarias aí, mais ou menos, essa é a época aqui, ó, de 520 antes de Cristo. 520. Bom, como é o contexto de Zacarias? Zacarias, ele tem 8, vai na página aí, 163, ele tem 8 visões no sonho. Ele deitou, teve um sonho meio louco, mano. Um sonho que, se fosse no dia de hoje, fala, esse camarada fumou um baseado. Não, tá falando essas coisas aí, não tá normal não. Uma mulher montada no cesto, por exemplo, e vem duas mulheres com asas de cegonha e levam ele para aquela mulher no cesto para outro lugar. É coisa de louco. Um rolo voando sobre a cidade, 4,5 metros, passava voando sobre a cidade. É umas coisas assim meio. Mas vamos entender o que quer dizer essas visões da época de Zacarias. Vamos lá, vai para a página aí. Vamos fazer uma resenha aí dessa página 163, tá? Relativo aí às visões de Zacarias. Primeira visão que ele tem, o que ele vê? Ele vê os cavalos, né? Ele vê 4 cavalos, o mesmo 4 que tem na última visão aí, tá? Ele vê os cavalos. Os cavalos que paravam o curso, o que é a descrição? A descrição aí é que os cavalos que paravam o seu curso em Jerusalém. Quem são esses cavalos então? Esses cavaleiros, que eles estavam fazendo? O que significa isso? Traziam uma mensagem encorajadora. O Senhor cuida do seu povo, trazendo o quê? Que Deus estava cuidando do seu povo. Quem são esses cavalos? Esses cavalos são os mensageiros que ele mandou, os seus profetas que ele mandou, que estava encorajando o seu povo. Aí a segunda visão, o que ele vê no capítulo 1, versículo 18 a 21, né, de Zacarias? Os chifres e os ferreiros. 4 ferreiros desfizeram os 4 chifres. Quando fala de chifre, guarda uma coisa, sempre fala de poder. Lembra da besta com 7 chifres? Chifre fala de poder. Porque a força de um animal, por exemplo, do boi, está no seu chifre, né? Então fala de poder, tá? Quem é esses 4 ferreiros, esses 4 chifres aí que está se referindo? São os reinos que vieram anteriormente, da Síria, da Babilônia, esses reinos que vieram anteriormente, tá? Então está dizendo aí da destruição desses povos opressores, que esses povos que oprimiram Jerusalém, que oprimiram Israel, eles seriam destruídos, e foram destruídos, tá? Então fala desses povos aí, a destruição é um sonho que Zacarias teve, revelando então a destruição desses povos opressores. Qual a terceira visão? Jerusalém é medida. Um anjo sai com um cordel e mediu a cidade. O que está significando? Quando você vai medir, um pedreiro vai medir alguma coisa, ele está fazendo o quê? Um planejamento. Planejamento para fazer o quê? A construção. Então ali estava falando do planejamento da reconstrução, porque o templo já tinha sido derrubado, então uma reconstrução do templo. Ele tem uma visão do templo sendo reconstruído. E foi reconstruído ou não? Foi reconstruído. Certo? Então essa... E a terceira visão, o que ele vê? O sumo sacerdote. Quem que era esse sumo sacerdote que nós falamos aí? Josué. Vai aí no capítulo 3, vamos ler aí, capítulo 3 de Zacarias, né? Vamos ler aí. Vamos entender um pouquinho mais essa visão? É que se a gente fosse parar visão por visão, a gente tinha que esmiuçar, e aí eu vou parar. Cada visão dessa aqui vai 1 hora pelo menos. Brincando. Vai 1 hora, tá? Bom, capítulo 3
de Zacarias diz o quê? E mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Isso era numa visão, ao qual estava diante do anjo do Senhor. Quem que seria esse anjo do Senhor? Jesus. Provavelmente o Senhor Jesus, né? E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, na visão. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O que significa um tição tirado do fogo? Todo mundo aí que é da velha guarda sabe que é um tição, né? Não, cada um não sabe o que é tição, mas a gente sabe, né? O senhor pega, faz uma fogueira e está ali o fogo queimando, de repente você tira aquele pau ali do fogo, aí ele vai, tá ainda incandescente, daqui a pouco ele apaga. Quando você tira ele do fogo, o que ele vai acontecer? Ele está incandescente ainda, mas vai apagar e vai virar carvão, destruição, aquilo foi destruído, aquilo foi... Isso aqui está falando do quê? Está falando da Jerusalém que foi para o cativeiro, da Jerusalém que foi destruída pela Síria, pelo Babilônio. Mas ele falou assim, olha, ele está representando ali, quem que Josué está representando? A nação de Israel. E Satanás está acusando o sacerdote Josué, e ele estava em pecado mesmo, porque a Bíblia mostra que a veste dele estava manchada, não é isso? Estava manchada. E não só a veste, presta atenção, além da veste, a Bíblia diz que a mitra dele também estava manchada. O que fala a mitra? Autoridade. Ou seja, ele estava sem autoridade e em pecado. Porque a mitra fala de autoridade. A mitra com o sacerdote simboliza. Um sumo sacerdote, pela sua mitra, sabia se ele era um sacerdote ou um sumo sacerdote. Pela coroa, sabia se a pessoa era rei ou não. Então o que vai sobre a cabeça fala autoridade, tá? Então, ali estava simbolizando o quê? Que a Bíblia vai dizer aqui o texto que as vestes dele estavam sujas e precisou trocar até a mitra dele. E o diabo, que é o nosso acusador, a diferença do Espírito Santo para o diabo é o seguinte: o diabo ele acusa você, o Espírito Santo convence você. Tá? A Bíblia fala que quem nos convence do juízo, da justiça, é o Espírito Santo, mas o diabo acusa. Ele vem para mas você não fez isso? A pessoa vai buscar o batismo com o Espírito Santo, o diabo, mas você, olha o que você fez. Ele é acusador. Mas toda vez que o diabo te acusar, lembra que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Tá? Então o diabo chega ali, diz assim, que mostrou as vestes dele, acusou ele, né, e ele estava mesmo. Josué, diz o versículo 3, Josué vestido de vestes sujas fala de pecado, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai as vestes sujas. E Josué diz: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de vestes finas. E disse: põe uma mitra limpa, porque a mitra dele também estava suja. Mitra sabe o que é, né? Aquele negócio, põe na cabeça do sacerdote, tá? Então tira a mitra dele, põe uma mitra nova e põe umas vestes novas. Agora, qual era o segredo de Josué? Sabe qual é o segredo dele? Ele estava diante de quem? Diante do? Esse é o segredo. É você estar diante do Senhor. Sabe qual foi o erro de Judas? Foi levantar da mesa. Se ele tivesse ficado, ele estava com as vestes sujas, ele estava, mas se ele tivesse ficado na mesa, se ele tivesse ficado ali, Deus teria restaurado Judas. Josué estava no lugar certo. A Bíblia vai dizer que Josué se apresenta diante do Senhor, que está, que é o versículo 1, o sacerdote Josué, qual estava diante do Senhor. Então, irmãos, para que aconteça a santificação, certo? Como que Deus vai te santificar? Porque quem aqui tem pecado? Tem alguém que tem pecado aí? O senhor tem, doutor? Tem também? Eu não sabia, não. A senhora tem, pastor? Mas a senhora é pastor, a senhora peca também? O senhor peca, pastor Valdeci? Não, o senhor não peca, não. Pastor Cícero, é pastor, não peca, não. Um acidente você peca. Isso, um acidente. Agora, qual é o segredo? Qualquer que chega com ele, com o coração arrependido diante do Senhor, ele restaura, ele justifica, ele santifica. O segredo é
humilhação. O segredo é você se humilhar diante de Deus, se arrepender. É isso que João Batista veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E todo aquele que chega, Deus troca as vestes dele. Deus troca as vestes dele. Olha o que diz o versículo 8: eis que farei, olha aí o que diz aí, ó. Eis que farei, ouve pois, ó Josué, sumo sacerdote, tudo que tens companheiros que se assentam diante de ti, porque todos os homens potentes, eis que farei vir o renovo. E ainda vem uma profecia aí: eis que farei vir o meu servo, o renovo. Quem será que é esse? Sabe? Quem é o renovo? Jesus. Será? Lógico, o que você acha que é? Prova pra mim que ele é o renovo. Vamos ver se ele é o renovo mesmo? Vamos ver. Quer ver? Vamos pegar só esse texto aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Depois eu passo para frente. Por cima. Ó, Isaías 28. Quem pode abrir aí? Um versículo aí. Isaías 28, 16. O que diz aí? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Tá, vamos lá. Vai. Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Aí fala de uma pedra, né? Que ele fundou. Olha o que diz, eu farei, ó, versículo 8 de Zacarias capítulo 3. E farei vir o meu servo, o renovo, pois eis a pedra que pus diante de Josué. Então esse renovo era uma pedra que ele pôs diante de Josué. Então nós sabemos que esse renovo é uma pedra, ok? A gente já sabe que esse renovo que haveria de vir é uma pedra. E quem é essa pedra? A Bíblia explica a Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, quem pode ler? Aí está Isaías 28, 16. Fala que ele é a pedra, de uma pedra. Mas vamos ver em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, quem é essa pedra? 2, 6. Quem é essa pedra? Pastor, também não tem uma base de Bíblia, Mateus 16, 16. Isso, também. Digo que tu é Pedro, mas tu é Pedro. Também. Diz aí, o que diz aí? Por isso na escritura você diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Bom, mas vamos a Efésios 2:20 para melhorar isso aí então. Efésios 2:20. Quem pode ler? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Porque ali só está falando que é pedra, né? Mas vamos ver quem que Jesus é a principal pedra. Agora sim, agora. Vai de novo. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque Jesus Cristo é a pedra. Então Jesus é a principal pedra da esquina. Tá vendo? Olha, melhorou. Só que tem um problema essa pedra aqui, ó, de Zacarias, no capítulo 3, versículo 9 de Zacarias, diz: porque eis aqui uma pedra que pus diante de Josué, essa pedra única. E só tem uma coisa nessa pedra que é meio estranha, hein? Quem está lendo o texto aí sabe que eu estou... Ó, pedra. E nessa pedra tinha 7 olhos. E agora? Uma pedra com 7 olhos, gente. Estou falando que tem umas visão meio louca. O que são esses 7 olhos agora? 7 espíritos. Bíblia, 7 castiçais. A Bíblia explica a Bíblia. Hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Vamos ver 1 João 1,32? Não, só João 1,32. Vamos continuar aí. Vamos andar um pouquinho para João 1,32. Então ele vê uma pedra com 7 olhos. Essa pedra... João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Certo? Essa pedra tinha 7 olhos sobre ela. Não tinha? E o que ele viu pousar? O Espírito. O Espírito. Então vamos lá. Vai em Apocalipse 5, versículo 6. Apocalipse 5, versículo 6. Será que essa pedra com 7 olhos é Jesus? Eu olhei e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro,
como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Esse cordeiro tinha o quê? Espíritos de Deus. 7 pontas e 7 olhos. 7 pontas e 7 olhos. 7 olhos. Sobre o cordeiro. E esses 7 olhos são o quê? São os espíritos 7 de Deus, espíritos de... enviados a toda a terra. Ah, então a gente sabe que os olhos são espíritos. Não é? Sim ou não? Sim. Espírito. Então a pedra é Jesus. E Jesus tinha sobre ele 7 olhos. E os olhos são 7 espíritos. Mas que espíritos são esses? Boa pergunta. Isaías vai falar disso. Isaías capítulo 11. Vamos ver quais são esses 7 espíritos? Não dá nem tempo de falar. Isaías 11, versículo 1 e 2. Nós vamos saber quais são esses 7 Porque espíritos. brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Sim. E repousará sobre si ele, o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. É o Espírito de sabedoria 2, e de inteligência. 3, O Espírito de conselho 4, e de fortaleza. 5, E o Espírito de conhecimento 6, e de temor do Senhor. 7. Mas é o Espírito Santo, então? Pastor Fernando. É o Espírito, na verdade, a manifestação desse Espírito de temor, de sabedoria, se manifestou em Jesus, tá? Através do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, através do Espírito Santo. E para nós é o fruto do Espírito. É o Ok? Amém? Isso aí é uma explicação das visões, mas a gente não tem tempo para esmiuçar todas elas. A pedra é Cristo, né? A pedra é Cristo, né? A pedra angular. Nós falamos aqui numa outra aula sobre a pedra angular, a principal pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, né? E por isso que ele vai dizer para Pedro: tu és Petrus. Petrus? Pedra? Pequena. Pedra? Pequena. E sobre esta pedra, grego, está no grego, tá? Sobre esta pedra grande, Jesus é a pedra. Tu és Petrus, pedrinha pequena, porque Pedro quer dizer pedra pequena. Mas sobre esta pedra, Petrus, né? Sobre esta pedra grande edificarei a minha igreja. Então, quando a igreja católica disser para você que o Papa foi o primeiro padre, Pedro foi o primeiro Papa, porque sobre Pedro foi edificada a igreja. Já pensou se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro, irmão? Estava lascado, não estava não? Pastor, Pedro morreu, nosso Jesus morreu, mas se ressuscitou no 3º dia. E aí? Isso, e aí? Olha, e outra, tem mais. Se Pedro foi o primeiro Papa, os papas não casavam. Vocês lembraram que ele tinha sogra? Mas que pode ter sido o primeiro Papa? Ok? Bom, aí a quinta visão, né? A quinta visão que ele tem, ele vê o quê? Um castiçal de ouro. O que é a descrição desse castiçal? Era abastecido com azeite vindo direto da oliveira. Então essa a oliveira abastecia o castiçal. Lembra o que é o castiçal, né? Candelabro, também é chamado de candelabro, castiçal. É a mesma coisa, tá? E a oliveira, essas duas oliveiras, eram duas oliveiras. Essas duas oliveiras abasteciam o castiçal. E então, a simbologia dessas duas oliveiras aqui é Josué e Zorobabel, tá? São as duas representações das oliveiras. Agora tem gente que vai dizer que essas oliveiras é o Novo e o Antigo Testamento, que Elias e... Não, a representação aqui era Zorobabel e Josué, tá? Vamos lá. Sexta visão que ele vê, um rolo voando. Um pergaminho de 4,5 metros que voava sobre a terra. O que simboliza isso? O poder da lei para punir os infratores na reconstrução. Ou seja, aqueles que se levantaram, porque a palavra de Deus, ela é justiça. Por isso que o Rômulo estava pairando para a região de Jerusalém, porque estava contemplando tudo, né? Contemplando tudo. Então, para Deus fazer justiça, né? Para Deus fazer justiça pela sua palavra. Tá? Porque lembre-se que Deus é amor, mas ele é amor. A Bíblia fala que Deus é amor, mas ele é justiça. Deus ele é juízo também, tá? Ele é misericórdia. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. Em Salmos diz que ele é misericórdia, mas ele é juízo.
Não esquece não, tá? Ele é amor, mas ele é justiça. E em Salmo diz que ele é misericórdia, mas é juízo. Ok? Sétima visão. A mulher e o Efa. O que é o Efa? Vamos falar o cesto, um balaio. O mais antigo é balaio, né? Vai usar como cesto, Balaio. né? Aqui vai usar como cesto. Como cesto, né? Muito balaio. É que você não sabe o que é um balaio, né? Porque eu tô falando que é um balaio, falando, não, é um cesto, né? Balaio é pra nós que é antigo mesmo, você entendeu? Só velho vai entender. A senhora sabe o que é um balaio, pastor? Eu já carreguei uma cesta. Os velhos sabem, estou falando, irmão, os velhos sabem. Uma mulher dentro do cesto e duas mulheres, uma de cada lado, com asas, carregando ela. O que simboliza isso? Acho que é pulou o cesto. Hã? Pulei o cesto. O rolo voador, não falamos do rolo. Falamos. As perversidades de Jerusalém sendo eliminadas, ou seja, né? Aquela mulher que é tirada agora do cativeiro, né? Mostra ela voando. Essa mulher aí simboliza a perversidade, o mal, sendo jogado para fora de Jerusalém. É isso, essa que é a verdade. É o mal, aquela mulher simbolizando o mal e ela sendo jogada para fora de Jerusalém. Deus limpando a cidade, santificando a cidade. Isso só acontece quando estamos de joelhos ao pé do Salvador, não é? Com certeza, com toda certeza. E os 4 carros? O que são os 4 carros aí? Carruagens que passavam por toda a terra. Cavalo fala de rapidez, não é isso? Principalmente naquela época. Hoje, para a gente exemplificar, falar, mas cavalo fala de rapidez, fica meio voando, né? Você teria que falar assim hoje, ó. E os 4 Fórmula 1 passa pela. Aí você vai falar, está falando de rapidez. Então naquela época, cavalo falava de rapidez, né? Porque é um dos veículos mais velozes que tinha. Rapidez no julgamento das forças opressoras. Deus com pressa de julgar os opressores, desde que Israel se voltasse para ele. E Zacarias, irmãos, essa aí é a primeira sessão das visões que ele tem. Aí tem uma segunda sessão de visão, que vai do 1 ao capítulo 9. E do capítulo 9 ele tem uma segunda sessão de visões, diferentes, que diferenciam daquela. Vamos citar algumas só aí. No capítulo 14, por exemplo, vai falar das coisas futuras. Capítulo 14, Zacarias, versículo 4. Diz o quê? O que diz no capítulo 14, versículo 4? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será perdido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Hoje, Zacarias o quê? 14, versículo 4. Hoje, irmãos, aqui seria o Monte das Oliveiras, tá? Monte das Oliveiras. A cidade de Jerusalém é quadrada, 1 quilômetro quadrado, mais ou menos. Dentro desse 1 quilômetro quadrado moram mais de 20 mil pessoas. Só que, o que acontece? Essas portas aqui estão fechadas. E há uma profecia, que nós já falamos em outra aula, não vamos correr hoje para economizar o tempo. Fala que essas portas seriam fechadas, estão fechadas. Aqui seria o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que quando que Jesus vai voltar, não é isso que diz o texto aí? Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Senhor sairá às nações. Lembra que nós falamos que a palavra Deus e Senhor na Bíblia, temos que saber se está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem que é esse Senhor que está falando aqui? Jesus. Jesus. Esse Senhor aqui é Jesus. Estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então a Bíblia diz, isso é literal, irmão. Isso é literal. Jesus vai pisar sobre os montes depois da grande tribulação. Isso para nós que cremos. Ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se rachará, se fenderá ao meio, tá? Vai se fender ao meio, vai se rachar no meio. Olha o que acontece. Há uma profecia que Jesus entraria por essas portas, pela porta de Jerusalém, por essa porta chamada Portão Dourado, porta de ouro, Portão Dourado. Só que os muçulmanos vieram aqui em frente, sabendo dessa profecia, fizeram um cemitério. Aqui tem um cemitério.
E Jesus, como sumo sacerdote, não pode pisar em cadáver, não pode tocar em cadáver. Então fala, ele não vai poder, senão não vai cumprir a profecia. Então vamos fazer um cemitério aqui, quero ver ele. Só que a Bíblia diz que o monte vai rachar no meio, vai formar um caminho para ele passar. Tem como segurar o Rei dos Reis? Não tem, vai se abrir no meio e ele vai. A Bíblia fala que ele pisará os seus pés e estará de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras, e será fendido no meio, e Oriente para o Ocidente, e haverá no vale muito grande. Metade do monte apartará uma metade para o lado, para o norte e outra parte para o sul. Tá? Apontaram Deus aí tremendamente. Só que Zacarias 13 fala, ó, interessante que hoje os judeus, eles não acreditam que Jesus veio, né? Ok? Eles estão esperando a construção do templo ainda e o Messias vir. Mas no dia, antes dele pisar no Monte das Oliveiras, lembra que nós falamos que ele vai clamar pelo verdadeiro Messias? Lembra disso aí? Ele vai clamar, ele vai ver que o anticristo enganou ele, vai clamar pelo verdadeiro Messias. E é nesse momento, quando eles clamam pelo verdadeiro Messias, que ele desce na terra, certo? E nessa hora o povo judeu começa a olhar para ele. E quando eles começam a olhar e ver ele fala assim, ó, que feridas são essas nas vossas mãos? E ele diz, essas foram as feridas que foram feitas na casa dos meus amigos. Então quer dizer que você é aquele que morreu lá atrás. Quando essas feridas na mão, eles estão dizendo, então quer dizer que aquele Cristo que morreu lá atrás é o Senhor mesmo. E eles adoram o joelho e adoram o verdadeiro Cristo. Aí eles vão reconhecer que Jesus é o Cordeiro. Olha o que diz versículo, capítulo 3, versículo 6. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas vossas mãos? Diga a ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Certo? Então, a gente podia discorrer muito mais o texto aí, capítulo 14, versículo 2 e 3, mas já temos que parar. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. É uma profecia também para os fins dos tempos, tá? E o Senhor sairá a peleja contra as nações, que pelejou, sim, o Senhor no dia da batalha. Fala da batalha do Armagedon, e fala que nós julgaremos as nações nesse dia. Aquele que vencer, concederei que se assente com Abraão, com Isaac e Jacó. E a Bíblia diz que nós julgaremos o mundo. Nós julgaremos o mundo, tá? Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que nós acabamos de ler. Versículo 8 a 11, também vai dizer assim, naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Olha o que vai acontecer, sairão águas vivas, metade dela para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental. E verão inverno, no verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será seu rei, e toda a terra naquele dia, haverá um só Senhor, e um será o seu nome. E toda a terra em redor, em planície, desde Geda até Rimon, ao sul de Jerusalém, será exaltada e habitará no lugar seguro. Aqui já está falando da entrada do milênio, que acontecerá, que haverá paz, 1000 anos de paz, aonde o cordeiro se sentará com o leão, aonde o rato vai deitar com o gato, o cachorro com o gato, né? Onde haverá paz, onde haverá abundância, onde Jesus será. Sabe para que serve o milênio? Lembra quando quem era o rei? Quem era o rei? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul? Não. O rei, no modo de falar, quem foi o primeiro a governar Israel? Quem foi? Deus. Era um governo teocrático. Quem governava era Deus. Aí o que o povo fez? O povo viu que eles tinham toda aquela terra tem um rei, aquele lá tem um rei também, aquela tem um rei. Por que só nós não temos um rei? Aí falou, não, a gente quer um rei também. O problema do povo hoje é esse.
Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Deus nos chamou para ser igual a todo mundo. Deus chamou Israel para ser diferente. Para ser um povo diferente e fazer a diferença. Mas em vez de eles influenciarem, eles foram influenciados. Aí sabe o que falou? Samuel, eles não querem um rei? Dá um rei para eles. Eles querem um rei. Deixa então o rei cuidar deles. Se entristeceu, você falou, eles não querem o rei? Não é a mim que eles estão rejeitando. Não é você, aliás. Não é você que estão. É a mim. Samuel ficou triste também. E o que aconteceu durante os reinados dos reis? Um pior que o outro. É ou não é? Rapaz, era um pior que o outro. Tem uns melhorzinhos ali, mas eu vou falar a verdade. Todos eles foram. Não é? Erraram. O Salomão, que foi um pouquinho melhor no fim da história, foi lá e chutou o pau da barraca. Ele pisou na bola legal, né? Então, irmão, sabe por quê? E Deus deixou, foram para o cativeiro, sofreram, morreram, foram saqueados, humilhados, levados como escravo. Agora ele falou assim: vocês me rejeitaram lá, agora eu vou voltar a ser o vosso rei. Aleluia. E vou mostrar o que aconteceu, que se vocês tivessem me aceitado lá atrás, aconteceria isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora. O reino milenar do Senhor. Deus reinando por 1000 anos, havendo paz, o diabo preso, acorrentado. E quem acorrenta o diabo? O arcanjo Miguel, né? O guerreiro Miguel, não é isso? Não, um anjo. Veio para com um anjo. Não são arcanjo, não. Não são querubim, não. Não precisam ser serafins, são um anjo. Foi lá e amarrou Satanás. Teve 1000 anos de paz. Amém? Deu para entender o livro de Zacarias? Um resumo é isso aí, tá? Do livro de Zacarias. As visões que ele tem.